a história dos porcos é a história de muitas vidas. E aí talvez você ache estranho ouvir a história dos porcos, é a história de muitas vidas. Mas é que a história dos porcos, ela é o título de uma carta que eu envio para os nossos clientes, para quem compra os nossos cafés. Eu tenho um conteúdo que eu envio semanalmente que se chama Cartas. E aí a história dos porcos é uma das cartas assim que o pessoal mais gostou, que eu mais recebi um retorno assim muito positivo, muitas pessoas falando dessa história. E é sobre essa história que eu vou falar aqui nesse vídeo. Um tempo atrás, eu, meu pai, o meu irmão e um tio do meu pai, a gente foi buscar uns porcos que meu pai havia comprado. E aí, se você não é do interior, talvez você ache estranho, né? Um pessoal que vai buscar alguns porcos. E o meu pai e minha mãe, eles têm essa cultura de... eles sempre gostaram muito de ter alguma criação. E aí eles sempre têm galinha, tem porco ali que eles estão criando. E a gente foi buscar esses porcos. O meu pai, ele tem uma pampa que ela é 82 ou 86, se eu não me engano. E a gente foi buscar esses porcos e o nosso sítio fica em Cristais Paulista. O sítio que os porcos estavam é em Ribeirão Corrente. E a gente subiu nessa pampa. Meu pai e o meu tio, eles foram na frente, eu e meu irmão, a gente foi atrás. A gente foi andando ali na carroceria. E a gente, para cortar caminho, a gente foi passando pelas estradas de terra. E eu acho muito bonito o interior aqui, assim, eu acho bonito demais. Eu nasci para morar aqui. E aí, passando por esses caminhos, a gente conseguia ver, sabe, aquele horizonte cheio de lavouras. Tinha lavoura de cana, lavoura de café, lavoura de milho, de sorgo, de soja. Eu acho muito bonito olhar assim, quando você olha para o horizonte, e ver até onde a vista alcança. E a gente, passando por esses caminhos, a gente foi olhando, eu acho muito bonito. E a gente estava procurando uma porteira. Agora assim, pensa, quantas porteiras não deviam ter nesse caminho? E aí a gente acabou se perdendo, a gente não encontrou a porteira, a gente teve que ir mais pra frente, depois voltamos, mas acabamos achando. A gente achou a porteira e a gente chegou no sítio. Chegando lá no sítio, o meu pai, ele já conhecia o sítio, ele conhecia ali também a pessoa que estava cuidando do sítio. A gente chegou, desceu, a gente estacionou a pampa, descemos todo mundo. E aí a gente se cumprimentou. E quando a gente foi buscar os porcos, que eles estavam numa outra parte do sítio, entre onde a gente estava e onde os porcos estavam, tinha um terreirão de café. Se você não sabe o que é terreirão de café, terreirão é como se fosse um pátio de cimento. Então é um espaço cimentado que é usado para secar café. Então quando a gente colhe café, leva até o terreirão para secar. E aquele café ele vai sendo mexido de hora em hora até ele atingir a umidade ideal, e depois esse café ele segue a vida dele. E aí a gente passou nesse terreirão, e aí quando meu pai chegou, ele estava de frente para o terreirão, ele olhou para aquilo ali e ele falou assim: esse terreirão aqui já secou muito café. E sabe quando você vê que a pessoa fala e ela está pensando em algo, assim, ela está assim, lembrando de algo? E aí meu pai foi explicar que a família que era dona daquele sítio, assim, tinha muito café e aquele terreirão secava muito café e muita gente trabalhava, era um ritmo agitado assim de trabalho. Só que aquele terreirão, quando a gente foi no sítio, ele já estava abandonado, ele assim, já tinha sido desativado. Então aquele sítio que era, assim, ele tinha cultura de café, já não tinha mais, agora ele tinha sido arrendado para cana. O terreirão já estava cheio de mato, já estava assim abandonado, já não era uma coisa que funcionava mais. E aí, assim, esse é o ponto central da história para mim. Meu pai olhar para aquilo, para aquele terreirão e falar assim: esse terreirão já secou muito café. E ele contar essa história para a gente, que ele conhecia a família, que a família tinha muito café, mas que acabou que, assim, sabe, acabou. A cultura do café ali acabou. A cultura do café para aquela família acabou. E aí isso me fez pensar em dois pontos. O primeiro deles é que a gente precisa dedicar tempo a algo. Pensa quantas famílias, quantas pessoas não passaram ali por aquele terreirão. Os donos do sítio, quem trabalhava, sabe? Todas as pessoas envolvidas no manejo da lavoura, no cuidado, ano após ano, ciclo após ciclo, florada, manejo da lavoura, tratamento, colheita, depois florada. Pensa quantas vidas já não passaram ali naquele sítio. E imagina a quantidade de tempo dedicado àquilo que as pessoas não dedicaram.
E a gente sempre tem essa escolha, a gente sempre escolhe dedicar tempo a algo. E o engraçado do tempo é que o tempo é um ativo diferente dos outros. Quando a gente escolhe empreender em alguma coisa, se eu perco dinheiro, vou iniciar um empreendimento, perdi dinheiro. Eu posso iniciar um outro e recuperar dinheiro, e ganhar dinheiro. Eu posso perder 10 e ganhar 100. O dinheiro dá pra gente recuperar. Mas o engraçado do tempo é que ele é um ativo que a gente não recupera. Quando a gente escolhe dedicar tempo a algo, a gente está escolhendo dedicar a nossa vida àquela coisa. A gente escolhe dedicar uma coisa que não volta mais, não dá para recuperar. Quando eu escolho iniciar um empreendimento, eu posso perder ou ganhar dinheiro. Mas o que eu tenho certeza é que eu vou perder tempo com aquilo. E não perder no sentido pejorativo, mas eu vou dedicar tempo àquilo. Eu vou dedicar um tempo da minha vida que não volta. E aí isso para mim foi um ponto, sabe, que me marcou muito. Porque eu não nasci na cafeicultura. É que chegou num momento da minha vida em que eu comecei a gostar tanto daquilo, sabe? Eu comecei a gostar tanto do meio do café, da cafeicultura, que eu tomei a decisão. Eu falei assim, eu quero viver disso. Eu quero viver de café. E aí chegou num momento que, escolhendo viver de café, eu escolhi dedicar a minha vida à cafeicultura. Eu escolhi dedicar a minha vida a algo. Eu escolhi dedicar boa parte da minha vida a isso daqui. E aí quem me acompanha lá no Instagram, você vai ver que tem muito conteúdo, aqui no YouTube, você vê uma pequena parte da minha vida que eu escolhi dedicar. Agora, para eu conseguir dedicar esse tempo aqui, existe, sabe, uma quantidade infinitamente maior de tempo que eu escolhi dedicar, que eu escolhi gastar na cafeicultura. E é o que aquelas famílias viveram. Elas escolheram dedicar à cafeicultura. Pensa quanto tempo elas não gastaram. Quem trabalhava colhendo, quem trabalhava fazendo o manejo da lavoura, quem trabalhava secando, a família que fazia a gestão do sítio, eles escolheram dedicar tempo àquilo. E aí a importância da gente ter essa clareza, né? Para mim, eu acho que isso assim, traz um alívio ter essa clareza, porque a gente deixa de viver aquela vida meio que no automático, aquela vida inconsciente, porque a gente começa a ter clareza disso. Tudo que eu faço, eu estou dedicando tempo a algo. Às vezes mesmo uma coisa que eu não gosto muito, eu estou dedicando um tempo que não volta. Sabe? Ah, tá tudo bem? Às vezes tá, né? Às vezes a pessoa não se importa muito. Mas às vezes eu posso querer usar o meu tempo de uma maneira melhor. Eu falei, eu vou tentar criar uma outra coisa para eu viver de algo que eu gosto. E esse foi o caminho que eu fiz. Mas aí tem um segundo ponto. O terreirão está abandonado. Hoje ele está desativado. O segundo ponto, e que a gente precisa ter consciência, é que tudo passa. Tudo passa. Nada aqui é para sempre. Nada aqui nesse mundo é para sempre. Sim, uma coisa que eu gosto muito, eu acho muito bonito caminhonete antiga. Você pega uma caminhonete, uma F1000, uma D20, eu acho bonito demais. Mas se você passar num ferro velho, com certeza você vai conseguir encontrar uma. Tem algumas que estão muito bonitas. Você vê na rua, algumas estão muito bonitas. Mas outras já estão muito feias. Se você passa ali num ferro velho, você vai ver que virou lixo. Pensa, quantas pessoas às vezes não dedicaram boa parte da vida delas a conseguir algo que hoje está no lixo, sabe? Algo que passa. Acho que a maior loucura aqui que a gente pode cometer nesse mundo é dedicar o nosso tempo, dedicar a nossa vida a algo que passa. Acho que essa é a maior loucura, e no final da vida acho que isso deve ser um peso enorme. A gente se apegar às coisas daqui, assim, deve ser um peso enorme. E aí, para mim, o segundo ponto que, sim, que foi e é muito importante é saber que tudo passa. Eu escolhi dedicar tempo a algo, mas tudo passa. Tudo passa. Eu posso... Eu criei a Terra Cruz, eu e minha esposa, a gente criou a Terra Cruz, assim, ela surgiu assim, de uma vontade nossa. Um dia eu conto a nossa história, mas ela surgiu de uma vontade assim, que brotou no nosso coração e a gente começou algo. Os meus filhos podem dar continuidade, os meus netos podem dar continuidade, mas eu vou passar. Um dia a Terra Cruz não vai precisar mais de mim, e eu vou passar. Eu vou passar aqui desse mundo, porque tudo passa.
esse mundo passa e eu também passo. E aí é esse ponto que a gente precisa ter clareza, porque me parece que só isso consegue trazer uma sensação de alívio, de liberdade. Tudo passa, tudo aqui passa. Eu vou passar, as coisas que eu estou fazendo também vão passar. Elas podem durar muito tempo, mas vão passar. E aí esse apego a essas coisas daqui, elas podem ser um peso muito grande no final da vida. E é o que eu percebi ali, olhando para o terreirão, foi o que, sabe, me trouxe esse pensamento. Eu preciso dedicar tempo a algo, mas eu preciso ter essa clareza de que tudo passa. Eu preciso ter essa clareza de que tudo passa. Se eu me apego a essas coisas daqui, me parece que essa vida começa a virar um peso muito grande. Porque aqui eu fico de frente com uma realidade que não tem como eu alterar. E se eu ignoro, também não faz diferença. Eu vou passar, sabe? A minha vida um dia vai acabar. E aí o modo como eu escolhi dedicar o meu tempo às coisas, acho que principalmente no final da vida, a gente começa a pensar sobre isso. Então, a história dos porcos, ela é a história de todas as vidas, na verdade. Ela fala da história de todas as vidas. Todas as pessoas estão dedicando tempo a algo agora. Mas me parece que a gente tem que dedicar tempo àquilo que, assim, com esse tempo mais consciente. Eu preciso fazer bem tudo que eu faço. Não é aquela visão de, assim, de irresponsável. Não, a gente vai morrer, vamos viver a vida. Não, a gente precisa fazer muito bem. Eu procuro fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. Mas eu tenho clareza de que tudo passa. Eu vou passar. E eu não posso ter esse apego às coisas daqui, sabe? Existem coisas mais elevadas, existem coisas mais importantes que eu também preciso dedicar o meu tempo. Então era sobre isso que eu queria falar. Olhando para a história daquele terreirão, daquela família, daquele sítio, essa é a história de todas as vidas. A gente escolhe dedicar tempo a algo, mas no final tudo passa. E aí me parece que o mais importante é a gente ter essa clareza de que eu preciso saber ao que eu estou dedicando tempo e eu preciso fazer essas coisas bem, mas eu preciso fazer sem apego, porque no final tudo passa e cada um de nós também vai passar.